A Vídeos TV do FaceTubes mostra matérias especiais com gente muito especial. No ar, mais um vídeo exclusivo. Vem comigo! Tássio, tu criou uma confusão na minha cabeça quando tu citou tempo de espera numa experiência lá em Recife. É o seguinte, lá em Recife, o trabalho que a gente fez dentro do espetáculo Armação Montamação foi um quadro chamado Espectrofúria, que depois nós fizemos aqui no Laborarte, foi um sucesso nacional, tivemos prêmios e tudo, e agora em 2014, se não me engano, a gente remontou já com a Coteatro. Mas antes de chegar na Coteatro, acho que a experiência das federações e confederações me levaram a um outro tipo de espaço, que foi a presidência da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, a BTB. Eu reorganizei junto com a Ana Maria Amaral e Magda Modesto o espaço que era realmente institucional, que seria o Centro Unima Brasil, e foi o centro da União Internacional de Marionetes, representado no Brasil pela própria BTB. Foi um trabalho bastante duradouro e está continuando agora, mas na verdade, a Associação Brasileira de Teatro de Bonecos não está mais com peso de Nordeste, ela está mais com peso de Sudeste e Sul. Eu lembro de um evento que teve aqui em São Luís, do Teatro de Bonecos, eu acho que foi Bonecos Brasil 83. Quer falar um pouquinho sobre esse trabalho aqui? Foi legal porque foi um festival e um encontro quase não, internacional, mas envolvendo um pouco da França e América Latina, 3 países. Mas o importante é que o Maranhão teve um grande evento de teatro de bonecos, que foi copiado depois pelo SESI, quando falou Bonecos Brasil, Bonecos Brasil. O Boneco Brasil 83 foi o nome dado por Magda Modesto, do Rio de Janeiro, e que nós fizemos aqui em São Luís acontecer, quando eu ainda era presidente da ABTB, Associação Brasileira de Teatro de Bonecos. Eu queria perguntar uma coisa sobre o Laborarte, a metodologia de trabalho do Laborarte, essa coisa de juntar a cultura popular e trazer para a cena em forma de teatro e misturar atores e bonecos. É uma boa pergunta, porque o Laborarte foi criado em função de se fazer pesquisa de campo e de se tentar valorizar o que é produzido na terra. Então, para nós, politicamente se idealizava e funcionou muito, é que quando o povo tem consciência do valor daquilo que ele produz, ele assume esse produto e briga por ele. E funcionou muito, tanto é que depois do Laborarte, a gente vê que todo o cancioneiro maranhense tomou uma outra luz, um outro brilho, se voltou mais às coisas da terra, se provocou, inclusive até João Moraes escreveu um livro de coletânea de lendas, porque na verdade não é que essa coisa não existisse, mas era muito quieta, muito calma. E a gente, com o movimento, a gente forçou esse tipo de coisa. Agora, a metodologia do Laborarte vai para campo, pesquisa, traz para um laboratório, e aí dentro desse laboratório a gente vai decupar todo o trabalho e a partir daí se criar espetáculos de quaisquer linguagens ou produtos de qualquer linguagem que tenham um fundamento numa estrutura da estética popular do Maranhão. Tássio, eu gostaria que tu falasse sobre a retomada do movimento teatral depois de um hiato, depois de meados da década de 80 para o início da década de 90, teve um hiato na produção teatral do Estado. Mas teve uma retomada com a ideia de montagem do Édipo Rei, a montagem de um trabalho que saísse do âmbito amador e buscasse mais o âmbito profissional. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa retomada. É impossível a gente falar de profissional em São Luís, no Maranhão, se a gente estiver pensando isso como empresarial. Nós não fazemos um teatro profissional, no sentido de ser empresarial. Ele é um teatro amador, vamos dizer assim, porque se faz com amor e tudo, mas de uma qualidade que não deixa profissional nenhum botar banca. E o que aconteceu, na verdade, foi isso. Muita gente se perdeu.
houve um silêncio do poder público em financiar algumas produções, aí as coisas ficaram meio passadas. Então, da década de 70 até meados da década de 80, a coisa funcionava muito bem. Depois deu uma parada. E a gente retoma no final da década de 80 e de 90, 89, criou-se a Coteatro, fez-se o Édipo Rei, a gente viu que não precisava apenas ter um espaço público, mas um espaço público, vamos dizer, que fosse um lugar de fazer teatro mesmo, porque um prédio para esse fim, porque a gente poderia, em espaços alternativos, fazer coisa de boa qualidade. Nós provamos com o Sítio do Físico. E aí continuamos a trabalhar nessa linha. E junto a reboque disso, outros grupos foram se formando. A universidade fez um curso de teatro que é licenciatura, mas que aprova também o fazer tal, e cria-se o CACEM, aqui na própria Coteatro. E criou-se o CACEM, e o CACEM é hoje um estímulo a uma produção de teatro, pelo menos da interpretação, da formação de atores. Eu acho que hoje a gente está tentando retomar tudo isso. Há alguns equívocos, sim. Algumas pessoas acham que nós temos que copiar muito o que é do Sul ou o que é da Europa e tal, porque tem uma biografia mais extensa, né? Mais poupuda, e de repente a gente está preocupado com isso. Mas não pensem que o Maranhão vai ficar assim, ele vai devagarzinho voltando ao que se tem de teatro nosso.